Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhorita falam o francês e tocam os prínceps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam as manhãs. Olha a vida dos nossos setembros, para sol, choverá, arlequinal, mas as chuvas dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tchuguri. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ah, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia. Ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternalmente as mesmices convencionais. De mãos nas costas marco eu o compasso. Eia, 2 a 2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inabriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora! Fora, bom burguês! Boa noite, professora Marivani, como vai? Então, como você pode ver, esse poema que eu tentei recitar anteriormente, se chama Ódio ao Burguês, de Mário de Andrade. Esse poema que está inserido no livro Pauliceia Desvairada, que marca, né, é um marco para a literatura brasileira. É o livro onde foi traçado os alicerces do modernismo no Brasil. Então rompeu-se essa ligação com as escolas anteriores e deu início, né, ao modernismo. Então, falando um pouco sobre Pauliceia Desvairada, é um livro onde tem vários poemas, né, vários textos do Mário de Andrade, que foi publicado em 1922. E esse livro rompeu radicalmente com as obras anteriores de Mário de Andrade. Por quê? Porque Pauliceia Desvairada faz uma análise do provincianismo e da sociedade paulista no começo do século XX. Ou seja, é um livro onde nesse livro estão demonstradas de forma irônica e de forma humorística também, né? E de forma crítica, todas as peculiaridades, todas as coisas, as ações, a visão de Mário de Andrade, a visão que ele tinha sobre as periferias e sobre a população paulista, obviamente na época de 1922, né? Só que o mais interessante é que algumas daquelas coisas a gente ainda consegue perceber no século atual, né? Então, anos mais tarde, na conferência Movimento Modernista, o escritor Mário de Andrade definiu o livro como áspero de insulto, gargalhento de ironia. E por conta, claro, de toda a crítica e desse linguajar um pouco mais coloquial, até coloquial, né? E bastante crítico e bastante pesado, né? Bastante agressivo, essa pegada agressiva de insultos mesmo, insultar, né? E por conta disso, esse livro, essa obra, né, gerou muita divisão de opiniões, muitas críticas, foi bombardeado e foi tão aclamado também por conta de demonstrar a população, né, o pensamento, as rotinas, as ações da burguesia. Não somente o livro, claro, o poema Ódio ao Burguês, eu vou me referir daqui a pouco. Então, ao contrário de outros artistas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade foi quem rompeu com maior rapidez a relação com as escolas anteriores. E esse desprendimento integral pode ser notado no famoso prefácio interessantíssimo, que é o prefácio do livro Pauliceia Desvairada, só que faz parte do livro também, faz parte das histórias, dos poemas
e é onde ele demonstra as principais ideias, as raízes as raízes que formam, né, que sustentam os poemas a seguir, que o leitor vai ter acesso, né? E uma das coisas mais interessantes que me chamou a atenção, e claro que não só isso, mas outras coisas que me fazem querer ler esse livro, é que nesse prefácio ele escreve o seguinte parágrafo aqui, né, as seguintes frases. Imagina o seu susto, leitor, lendo isso. Não tenho tempo para explicar, estude se quiser. Ou seja, quando, né, as pessoas liam isso, imagina o seu susto, leitor, lendo isso. É por conta da linguagem que ele utiliza para exemplificar as suas ideias, né, os insultos, a crítica. Então é algo que rompia com a estética francesa. Então, na época, isso era, né, algo bastante criticado, bastante aclamado, né, discutido. E até hoje, esse livro, esses poemas, esses contos, eles geram alguns debates, até hoje inclusive, porque até hoje, como no poema Ode ao Burguês, a gente consegue observar as situações citadas no poema, né? Então, voltado a esse poema, ode significa homenagem, né? Coisa que eu também não sabia. Ode é um poema em homenagem, um louvor. Só que no caso do Ode ao Burguês, obviamente não é uma homenagem, e sim uma crítica negativa, desconstrutiva, né? Que ele faz à burguesia, à população paulista na época. Então é uma anti-ode, né, que não faz uma homenagem. É um poema rebelde de Mário de Andrade, mostrando o ódio e o insulto aos burgueses, a mesmice do cotidiano artificial da burguesia. Ou seja, ele critica em vários momentos, vários trechos do poema, como por exemplo, ódio ao burguês níquel, que remete-se a dinheiro. Então é o burguês dinheirista, as pessoas gananciosas, a ganância da população paulista, da burguesia paulista. E também no trecho Homem Nádegas, é uma crítica também às estéticas, à preocupação com o corpo, normalmente, né, geralmente feminino, obviamente, né, por isso nádegas, corpo, curvas, homem nádegas, essa crítica contra essa busca pelo padrão perfeito, né, que tem influência, obviamente, com a estética francesa. Então, Mário de Andrade foi sempre nomeado, né, conhecido como o poeta de São Paulo. E um dos detalhes que também me fazem ficar bastante curioso para ver como que ele separava essas emoções, porque Mário de Andrade sempre amou, sempre adorou, sempre glorificou estar na sociedade paulista. Ele sempre adorou a cidade, adorou o clima, tanto é que certa vez, né, ele disse, e eu também pesquisei em várias fontes de informações, que quem sabia viver nas periferias vivia em qualquer lugar do mundo. Então, ao mesmo tempo que ele amava essa parte, né, a São Paulo, ele odiava também por conta desses problemas que ele via na sociedade. Então, essa mistura de ódio e amor é uma coisa muito interessante. E Pauliceia é um exercício do futuro. Por quê? Porque em 1922 haviam cerca de 600 a 800 mil pessoas em São Paulo. Hoje, obviamente, 15 milhões de pessoas, né? É um alavanque bem drástico aí. Nesse tempo, mesmo em 1922, ele colocou, obviamente, Pauliceia, porque Pauliceia vem de movimento, né? Então ele quis se referir Pauliceia desvairada como uma cidade onde ninguém dorme, a cidade enlouquecida, ou seja, São Paulo. Porque se você for ver nos dias de hoje, como eu disse, a gente consegue observar ainda, tem pessoas trabalhando 4 horas da manhã, pessoas trabalhando 6 horas da manhã, então sempre vai ter alguém acordado, nunca vai estar todo mundo dormindo à noite, né, como deveria ser. Então é uma cidade enlouquecida, uma cidade que não para, Pauliceia desvairada, né? Então, já que o livro é só totalmente voltado a São Paulo, né, o nome tem todo esse contexto e é bastante interessante. Então, Mário de Andrade
Goza os burgueses que ampliam suas barrigas à proporção que murcham o cérebro. Ou seja, é a falta de raciocínio, a falta de inteligência, a falta de empatia da época pela ganância, pelo dinheiro, por tudo isso, né? A rebeldia social encontra correspondência estilística. Então, em lugar de adjetivos, são usados substantivos com função adjetiva. Por exemplo, o homem curva, né? Então, poderia ser tipo, um adjetivo, o homem grande, o homem forte, o homem curva, né? O homem nádegas. Então, o futurismo preconizava o abandono do adjetivo e da pontuação regular, ou seja, é uma característica do movimento modernista, que também é conhecido como futurismo, né? Por isso que Pauliceia Desvairada é um exercício do futuro, um exercício de futuro, é a ideia de futuro, ou seja, o modernismo, né? Então, outra parte também bastante interessante e de se analisar no poema é que na parte de giolhos, que significa joelhos, ou seja, é uma agressão aos papamissas, que fazem do compromisso de ir à igreja muito mais um hábito social do que um ato de fé. Ou seja, vai na missa porque todo mundo tá indo na missa e quem está indo na missa é bem visto, ou seja, eu vou na missa, mas não está indo na missa por causa de Deus, né, por causa da fé. Então ele critica todas essas observações diárias, os costumes, as misturas de linguagem que fazem parte da urbe, né, fazem parte da população, que molda essa população, esse pensamento. Então ele critica toda essa falta de empatia, toda essa ganância por dinheiro, esse pensamento que estava intrínseco nas mentes, nas cabeças das pessoas da época. Então se preocupavam muito com as coisas, com amor líquido, ou seja, amor líquido, amor aos bens materiais, e não davam valor ao que realmente importava. Ou seja, esse poema é quase inteiriçamente uma violenta declaração de ódio à aristocracia e à burguesia paulista. Ou seja, por causa de sua incapacidade de sonhar, de dar o verdadeiro valor às coisas de espírito. As pessoas estavam presas como se fossem em caixas e não conseguiam pensar fora da caixa. Elas estavam subordinadas aos burgueses, aos ricos, né? E obviamente existia desigualdade, e tudo isso ele quis demonstrar no seu poema Ódio ao Burguês. Então, Ódio ao Burguês é um poema muito interessante, que demonstra os pudores, né? As piores partes e também as boas, né? Se você for analisar, tem muitas coisas que pelo jeito que ele demonstra no poema, você imagina como que seria, por exemplo, o poema é um poema bastante agressivo. E uma das coisas que também um dos professores que eu busquei informações, ele analisou o seguinte, que você imagina que o texto, né, o poema já é agressivo. Então imagina como era a época, em 1922, na Semana da Arte Moderna, como era aquela época, como que estava aquele clima na cidade de São Paulo. Essa burguesia, essa desigualdade era muito maior, obviamente. Hoje ainda existe, mas na época, imagina como que seria, como que era, né? Para ele demonstrar tamanha agressividade, com tamanha agressividade. E nele o artista que aí se vinga o mundo da opressão burguesa e aristocrática, nos é apresentado como alguém capaz de humanizá-lo. Ou seja, na época da burguesia, tudo era visto como máquina, né? Ou seja, trabalho, mas Mário de Andrade quis mostrar a parte humana, porque são humanos. A burguesia, a população, todo mundo tem sentimentos, só que alguns escondem esses sentimentos ou não são capazes de pensar porque estão subordinados a alguém ou a alguma coisa, né? Então ele foi capaz de humanizar, mostrar que são humanos, que as pessoas podem pensar fora da caixa. E é o que torna esse poema bastante interessante. Ele mostra essa visão sem preocupação nenhuma, ele mostra a visão, ele mostra as observações diárias. É o que acontecia na época, e por isso que quando veio isso, as pessoas começaram a ver, começaram a ficar loucas, né? Por conta de fugir do padrão da estética francesa e italiana das escolas anteriores e mostrar mais a verdadeira face do Brasil, de São Paulo, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Então,
Esse foi o meu trabalho, essa foi a minha pesquisa. Eu tentei ser bastante breve, 12 minutos. Espero que tenha gostado. Essa é o meu trabalho. Tenha uma boa noite.